título da mensagem é simples, vou tentar ser o mais breve possível e vou resumi-la já desde o princípio. Assim, provavelmente as coisas farão mais sentido. Ontem foi o Dia do Pai, não é por ser o Dia do Pai, muita gente tem uma dificuldade de entender a Deus como Pai, porque temos conceitos errados do que é a paternalidade, não é? Deus é o Pai e Deus escolheu um povo, e Deus escolheu-nos a nós. Sim, somos um povo. Somos uma nação escolhida, sacerdócio real, nação santa, diz a palavra do Senhor. E Deus escolheu um povo não porque era um povo muito forte. Deus escolheu Israel não porque era um povo grandioso ou mais numeroso que os demais. A palavra de Deus ensina-nos que não, ele era um povo menos que todos os outros e era um povo de certa maneira insignificante. Mas ele escolheu-os com um chamado e esse chamado era para que eles fossem livres. E Deus chama-nos para que nós sejamos livres. Estou-te a dar redundantemente só o resumo, o sumário da mensagem de Deus. Esta mensagem para ti e para mim. E não só para que fôssemos livres, mas Ele escolheu um povo para que no seu caminhar pudesse aportar o testemunho da glória de Deus nas suas vidas. Um povo para ser testemunho de Deus. Um povo para que Deus pudesse glorificar. E a mais disso, o que é que manteria este povo? O que é que te mantém a ti e a mim? Segundo a palavra de Deus. Este povo viveu sempre sobre uma promessa. E nós vivemos debaixo de uma promessa. Os homens prometem e não cumprem. Deus promete e é fiel para cumprir as suas promessas para além de nós mesmos. E depois temos, para finalizar, este Deus que é Pai, que chama um povo não pelos seus méritos, ou por aquilo que eles fazem, ou por aquilo que eles têm a intenção de fazer, para ser livres, para anunciar a sua glória. Este povo é mantido debaixo de uma promessa e depois, à parte da promessa, Ele dá-nos um lugar de descanso. E esse é o seu sábado, é o estar na sua presença. Amém? O título da mensagem é Deus é Pai e conhece-te. Diz comigo, Deus é Pai e conhece-te. Diz, Ele conhece-me. O núcleo da mensagem vai estar à volta do Salmo 139, nos primeiros 7 versos, mas gostaria simplesmente de começar por alicerçar-se esta promessa, esta mensagem. Quando Deus chama Moisés, escolhe Moisés, trata com Moisés e depois dá-lhe uma palavra. E dá-lhe uma palavra que era uma palavra que ele tinha que apresentar diante do faraó. E é aqui quando ele identifica a sua, por assim dizer, pela primeira vez, a sua paternalidade para contigo, para comigo, para com um povo. E ele diz em Êxodo 4:22, então dirás, dizendo o Senhor a Moisés, quando te apresentares ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, é o meu primogênito. Amém? Aqui a primeira vez Deus apresenta o povo de Israel como o seu filho primogênito. E depois no verso 23 e diz, e eu tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Noutro versículo diz, deixa que o meu povo vá para o deserto para celebrar festa. Parece um bocado difícil a gente entendermos um deserto e num deserto fazer festa. Ou seja, um deserto é conotado com situações difíceis da vida. E é difícil encontrarmos numa situação no qual muitas vezes não conseguimos entender. Estamos cansados, olhamos para a frente e parece que não vemos nada mais do que sombras e coisas túrbias. Olhamos para o lado e vimos um vazio. Olhamos para trás e parece que nada existe. Mas aí é o lugar onde Deus nos chama para celebrarmos festa com Ele. Tens um Pai que deseja que tu sejas livre. E o problema é que hoje em dia muitos de nós não conseguimos viver a liberdade que é em Cristo Jesus. Queremos viver a liberdade de acordo aos nossos conceitos que são terrenos, que são um bocadinho dadas às nossas emoções e não conseguimos entender, como muitos não conseguiram entender quando Jesus Cristo lhes disse, como o caso de Filipe, que ele vinha revelar o Pai. Veremos simplesmente algumas notas que vou deixar aqui para recordar-nos. E muitos de nós não conseguimos entender. Não conseguimos entender porque tivemos um Pai terrenal que é completamente diferente de acordo àquilo que é a paternalidade de Deus. Muitas pessoas tiveram ausência de pai. Muitos perderam o seu pai.
muitos ficaram órfãos. Mas em Cristo, que representa o Pai, Pai celestial, jamais serás órfão. Porque a palavra de Deus também nos ensina que Ele é Pai de órfãos e juiz de viúvas. E estes conceitos que nós temos turpados ao longo da nossa vida vêm-nos tratar de alejar sempre cada vez mais de entendermos esta paternalidade do Pai. É difícil. Eu recordo-me quando vim a este ministério, fui uma pessoa que tive durante algum tempo na minha vida, pela minha rebeldia, uma má relação com o meu pai. Mas o meu pai adorava-me. Eu era filho único. Já tinha tido um primogénito, já o tinham perdido. E eu era, por assim dizer, o Benjamim. Era aquele que vinha a trazer, de alguma forma, a alegria à casa. E eu não conseguia entender isso. E sempre rebelei contra o meu pai. Quando cheguei ao Senhor, comecei a entender. Apesar de tivemos alguns choques, porque havia a quebra daquilo que o meu pai entendia que era bom para mim e aquilo que eu entendi por parte de Deus Pai que era bom para mim. Mas, no entanto, o fecho da história, porque conforme diz a palavra do Senhor, aquilo que está por diante é sempre melhor do que aquilo que já passou. O fecho da história é sempre vitorioso, apesar das muitas tribulações, das muitas angústias e das muitas provas pelos quais tínhamos de passar como tal o seu povo. Mas temos que aprender a viver essa liberdade. Um versículo que todos nós conhecemos e para muitos daqueles que aqui estão e algumas pessoas possam vir, que pregam o Evangelho, sempre o damos como um grande alento, é quando Pedro afirma que somos uma geração eleita. Escolhida. Mas somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Agora aqui começa a dizer que nós fomos adquiridos. Fomos comprados por sangue e sangue preciosa. E diz, aqui dá o propósito, para quê? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não eras povo, não éramos povo, não pertencíamos. Israel não era povo de Deus. Deus escolheu Israel. Muitas das vezes equivocamos e pensamos que decidi seguir a Cristo. Não, nós não o escolhemos a Ele. Nós não o decidimos amar, Ele amou-nos a nós primeiro. Ele decidiu escolher-nos. Ele decidiu-nos na informidade da criação no ventre da nossa mãe ter um plano e um propósito grandioso para as nossas vidas. Amém? E as coisas às vezes nós temos sempre a tendência a deturpar no dia a dia. A passar inclusive em mensagens erróneas. Uma das coisas que eu pensava ontem, eu falava com a minha mulher acerca disto, era, por exemplo, os nossos filhos. Muitas das vezes queremos fazer como os fariseus. Os fariseus e os hebreus, por tradição, ensinavam, e como diz o salmista, pois ensina o menino nos preceitos do Senhor, ele jamais se desviará deles. Mas ensinar não é obrigar. Ensinar não é criar uns condicionalismos legais. Não. Temos que transmitir-lhe aos nossos filhos a visão que Deus nos dá do ministério, sim, mas sobre todas as coisas a visão de Deus. Porque quando tu conectas um filho que Deus te dá o privilégio de tu poderes acompanhar durante um período de tempo na sua vida e que tu dedicas como um crente, como um discípulo do Deus amado, então tu entregas-o. Quando vimos aqui fazer a consagração, vimos entregar-lhe aquilo e reconhecemos que Ele é o seu Pai. Deus é Pai. E Deus conhece-o. Deus conhece-te. Amém? Deus conhece-o, Deus conhece-te. David, no Salmo 139, começava a dizer: tu me sondas e tu me conheces. 139:1, ok? Diz: tu me sondas e tu me conheces. Não podemos ir para lado nenhum. Deus conhece. Nós às vezes pensamos: parece que ninguém sabe aquilo pelo que eu estou a passar. Estas situações. Porque é que me vê isto? Deus conhece-te. Deus sabe. Ele conhece. Da mesma maneira que Ele conheceu aquele povo, da mesma maneira que Ele conheceu a incredulidade daquele povo, porque Ele libertou-os para que eles fossem celebrar no deserto, para que eles fossem livres. Mas eles, estando no deserto, voltaram a estar atados. E dizia, voltando ao exemplo, de que na realidade a única coisa que podemos ensinar-lhes é o Deus Pai das luzes, do qual não há sombra de variação. E tudo o bom provém deles. Quando tu permites que o teu filho esteja ligado a Deus e ele seja o seu pai e não sejamos nós, é assombroso a diferença. É assombroso. Eu orgulho-me nos meus filhos porque consegui ter uma vitória, a minha esposa, ensiná-los a depender de Deus e a não depender
nem do ministério, nem dos homens deste ministério, mas do Deus deste ministério. E a servir o Deus deste ministério. Somente a Deus servirás e somente a Ele adorarás. Somente a Ele. E quando nós conseguimos essas vitórias, saberemos, provavelmente como o povo de Israel andou errante 40 anos porque teve incredulidade no seu coração, como tu e eu temos incredulidade no seu coração. Mas o povo de Israel manifestou a sua incredulidade. Josué e Caleb, nos quais havia 12 espíritos, acreditaram na promessa. Porque há sempre uma promessa a acompanhar o seu povo. Há sempre uma promessa a acompanhar-te a ti e a mim. Recordo-me quando estava a escrever e a meditar em alguns destes versos, porque eu ontem disse, não sei se vou predicar, porque tenho que realmente ouvir de Deus. Porque às vezes nós predicamos simplesmente já porque temos uma mensagem, mas é bom ouvir de Deus, literalmente. É bom ter aquela, sabes, há aquele sermão, quando tu dizes, bom, aquele sermão, sim, tens a comunhão com Deus, mas outro que é assim, não, assim diz o Senhor. E houve uma promessa, que é uma promessa que Deus nos deu quando nós nos casamos, que está em Jeremias 32, 38 ou 42, deu-nos esta promessa. Esta promessa é a promessa sobre a qual nós vivemos. Eu e a minha esposa vivemos sobre esta promessa, sobre esta condicionante de estar baixo a poderosa mão de Deus e podermos humilhar-nos diante dele. Amém? Amém? E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um coração e o mesmo caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto, uma aliança eterno, que não se desviará deles. Deus conhece-te. Nós podemos desviar-nos de Deus, mas Deus e o seu pacto, a sua aliança, jamais se desviará de nós. Tu dirás, mas eu estou com esta situação, estas dúvidas, como eu estou a passar por esta enfermidade, tenho a espada de Damócles posta à minha cabeça. Como é que pode ser? Como é que é? Deus conhece-te. E Deus sabe aquilo pelo qual tu estás a passar. E a sua promessa é irrevogável. O seu cuidado é irrevogável. Significa que aquele povo rebelou-se contra Deus, mas Deus não deixou de cuidar do seu povo. Deus não deixou de trazer provisão ao seu povo. Aquele povo murmurou contra Deus, mas Deus não deixou de conceder-lhes, quando estavam fartos de maná, deu-lhes codornizes, até que se fartem. Deus tem cuidado de ti. Ele conhece-te. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei. Entendamos que esta promessa é uma promessa que Deus nos deu, mas eu termino por lê-la, porque esta é a promessa que Deus dá ao seu povo, num momento no qual o seu povo, pois, deambulava e recebia mensagens proféticas e estava com o seu coração dividido e dizia, e os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo, todo este povo grande mal, assim eu terei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Amém? Assim que haverá momentos no qual nós, povo de Deus, receberemos mal. E esse mal vem por causa da soberania de Deus Pai. Não é que Deus te mande, mas Deus permite. Permite muitas das vezes que nós escolhamos mal à causa das nossas decisões. Muitas das vezes colhemos simplesmente o mal. Quem é que entende depois de pessoas que de repentinamente uma célula maluca vira-se contra o seu corpo e são tomados? Ninguém, não podemos entender. Por muito que a gente lute, por muito que busquemos na ciência, por muito que busquemos onde queremos, não conseguimos. Não sejamos religiosos e dizer, não, é que isto vem-te, porque isto é maldição. Não é maldição nenhuma, diz a palavra do Senhor, a permitir-te viesse este mal, para que depois te viesse o bem. Ele conhece-te, Ele sabe qual é que é a tua situação. Ele sabe se tu ainda és órfão, Ele sabe aquilo que há no teu coração. Não te interessas de mais coisas. Foca-te em conheceres o Deus Pai que te conhece a ti. Conhece-o a Ele, porque se em alguma coisa temos que gloriar-nos é conhecer-lhe a Deus e entender-lo a Ele, diz a palavra do Senhor em Jeremias também. E esta promessa é a promessa no qual nós vivemos e podemos
ver nos pequenos detalhes, mesmo quando estamos turbados, sim, porque nós também nos turbamos. Nós, aqueles que pregamos o Evangelho, muitas das vezes o nosso coração se turba. Muitas das vezes a nossa mente é, de alguma maneira, açoitada. Muitas das vezes permitimos, como dizia o nosso irmão, permitimos que os pombos nos venham trazer aqueles micróbios. Permitimos que nos criem aranhas na mente e no coração. Mas é engraçado que esta mesma promessa está em Ezequiel. O profeta Ezequiel traz a mesma promessa ao povo de Israel. Traz a mesma promessa, essa promessa que Deus nos deu, a mim e à minha esposa como casamento. Também ele traz aqui posteriormente em Ezequiel 11, do 19 ao 21. E darei-lhes o mesmo coração, um espírito novo porei dentro deles, de outra forma, mas, por assim dizer, o conteúdo é o mesmo. Diz agora aqui, avança, porei dentro deles um novo coração. Tirarei o seu coração de carne e de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Amém? O desígnio de termos um pai e de sermos um povo é algo tremendo. Mas voltemos ao Salmo 139, quando Davi diz: tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes ou conheces, dependendo das versões bíblicas, o meu pensamento. Deus conhece os nossos pensamentos. Os bons, os maus, os transgressores, e ainda assim, vamos lá ver uma coisa, honestamente, ainda assim, Deus, Pai, nos ama e a sua promessa é irrevogável e Ele tem cuidado de nós. Cercas o meu andar, Ele guarda o nosso andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ao Senhor tu conheces. Diz a pessoa que está ao teu lado: Deus conhece-te. Não precisas fugir, nem te precisas te esconder. Não precisas fugir, nem precisas esconder-te. Sabes, muitas vezes jogamos como é que se chama esta brincadeira que a gente jogávamos quando eram miúdos? Jogamos ao esconder. Desculpem. Jogamos ao esconder com Deus. E Deus gosta de jogar ao esconder, vê lá. Deus jogou ao esconder com Samuel, quando ele estava com Eli. Samuel não entendia, mas Deus ia lá e Samuel respondia ao profeta. Essa é a diferença de estar ligados aos homens de Deus e outra coisa é estar ligado a Deus. Muitas pessoas conseguem simplesmente viver uma vida a procurar estar ligado com os homens de Deus. Deus procura estar ligado contigo. É bom que tenhas alguém um pastor, Deus dá pastores, Deus deu dons aos homens. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, enfim. São ministérios válidos. Mas sobre todas as coisas, Deus procura estar ligado contigo. Não te sentes à sombra de um homem de Deus, senta-te à sombra do Omnipotente. David dizia: não darei repouso à minha alma até que encontre lugar para a arca da aliança do Senhor, até que encontre um lugar. Aí sim posso repousar, aí sim posso entrar no meu eterno repouso. David sabia bem ao Deus Pai ao qual servia. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Isto é incrível assim. Mas a mão de Deus está conosco quando nós não estamos com Ele. É difícil de entender. Mas a mão de Deus continua connosco mesmo quando nós não estamos com Ele. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não a posso atingir. David aqui resumia-se à sua insignificância, mas eu não consigo entender isto. Não consigo, isto é algo que ainda não consigo processar. E depois, no verso 7 diz: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quantas vezes tratamos de fugir da face de Deus? Quantas vezes vestimos as nossas máscaras religiosas porque não tememos a Deus, mas lhe temos medo.
Deus é Pai, ao qual não devemos de ter medo. Deus escolheu um povo que era menos que todos os povos. Podes alicerçá-lo em Deuteronômio 7:7. Em Salmo 168:5 diz que Deus é Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus do lugar santo. Mas nós fugimos porque somos maus pais. Nós fugimos de um Deus Pai porque nós somos maus pais. E temos boas intenções. Queremos aplicar escrituras onde elas não se têm que aplicar, como Jesus Cristo tratava de reunir, como a galinha reúne os seus frangos, também Jesus Cristo tratava de reunir perto de si o seu povo. E nós pensamos que muitas vezes a paternalidade tem que ver com estarmos rodeados de todos os nossos filhos. Eu olhava bem para a paternalidade de Deus e via como Deus é um Deus tão amoroso que Ele não mandou outros. Eu podia ter mandado um arcanjo, mas Ele mandou o seu Filho unigênito, mandou a sua própria entidade, mandou-o a Ele. E que melhor é que nós possamos ter os nossos filhos ligados, tão ligados a Deus, que eles mesmos sejam enviados pelo Deus Pai, de acordo à sua vontade. Não há melhor, por assim dizer, recompensa. Porque quando nós vemos isso, porque, ou seja, a primeira coisa é entendermos, ou seja, eu entendo que sou um pai mau, não estou à altura da paternalidade. E quando nós vemos, por exemplo, a conversa de Jesus no sermão quando ele estava a falar com todas as pessoas que os ouviam no sermão da montanha, e começa a dizer-lhes no que diz respeito ao ter cuidado pelas coisas que nos rodeiam, ele diz aqui: qual de vós que é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho, e começa a pôr as coisas em termos terrenos, e nós lhe dará uma pedra. Ou seja, se o teu filho pede comida, tu vais lhe dar uma pedra? Não, nós temos um sentido protetor que é instintivo, tratar de dar, segundo o nosso conceito, o melhor aos nossos filhos. E se lhe pedir um peixe, vai-lhe dar uma serpente. E aqui dá-nos Deus um conceito, Jesus transmite-nos o conceito. Porque quando nós falamos acerca de Jesus, falamos acerca do Pai, porque Ele vem mostrar o Pai. E vamos ver isto: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem àqueles que lhe pedirem. Aqui apresenta Jesus Cristo, aqui neste pequeno rasgo, e não tirando o texto fora do contexto, contextualiza a paternalidade de Deus e a nossa paternalidade. A nossa paternalidade, que é de acordo aos nossos conceitos, e ainda assim, sendo maus pais, conseguimos dar boas dádivas. Quanto mais o nosso Pai, que é Deus e Senhor, não dará tudo de bem àqueles que lhes pedem. Pensa bem nisto. Deus conhece-te. E nós é assim, mas é que às vezes parece que ninguém se importa. Mas não te preocupes com o que se importa ou o que não se importa. Deus importa-se por ti. Deus tem cuidado de ti. Nós às vezes temos aquelas listas do suponhamos, devemos fazer. Saímos aqui ao púlpito e dizemos: devemos ser assim, devemos ser assado, devemos ser cozido. A única coisa que nós devemos fazer é apontar-nos a todos os nós para Deus. Apontar-nos para a imagem ao qual nós fomos criados, de acordo à sua imagem e semelhança nos criou. E enquanto procuramos depender das regras do devemos, das regras do alcançar, vamos a estar a brincar ou esconder com Deus. Vamos estar a brincar como Samuel brincou, porque Samuel conhecia a Eli. Eli tinha intimidade com Deus, desvaía-se a sua visão mas ainda a mão de Deus estava sobre Eli, mas Samuel não tinha intimidade com Deus. E assim muitas vezes muitos de nós não conseguimos ligar-nos ao Deus Pai. E queremos ter um intermediário. Mesmo entre nós, parece que há um jogo de facilitações. Peço desculpa pelo meu português.
queremos procurar aquele favor. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, quando foi levado no seu bar mitzvah ao templo, e ele entrou no templo e procuravam, diz em Lucas a palavra de Jesus Cristo crescia em estatura. Claro, ele ainda crescia fisicamente. Agora alguns de nós só crescemos para o lado, esticamos e encolhemos conforme do tempo. Ou seja, escolhemos, temos às vezes a tendência para alargar, depois para encolher. Assim, isto vai conforme a cronologia dos tempos e aquilo que metemos pela boca, que não nos contamina, mas sim aquilo que nos sai pela nossa boca, assim, é que pode contaminar-nos. E diz que crescia em estatura e crescia em sabedoria e em graça para com Deus e todos os homens. Ou seja, o escalão está bem colocado. Ou seja, a graça perante Deus dará-nos graça diante de todos os homens. Enquanto andamos a brincar ao esconder, podemos ter graça com Eli, com os homens, com o ministério, com a estrutura, mas falta-nos a graça de Deus. Ainda assim a mão de Deus está sobre nós. Porque Ele conhece-nos, Ele cuida-nos, Ele cerca-nos, conforme dizia exatamente o salmista. E Deus conhece-nos tão bem porque Ele sofreu por nós. Ele sofreu por nós. Quando nós lemos sempre aquele épico verso de João 3,16, diz, porque Deus amou de tal maneira ao mundo que deu o seu Filho. Ele deu. Amém? Estamos cá? Ele deu quem? Ele deu aquilo que nós damos? É que nós muitas vezes dizemos que damos a Deus, mas damos a Deus? Damos a Deus aquilo que Ele nos deu a nós, como Pai? Não, porque nós continuamos a ter uma imagem de um Pai terreno. Um Pai que é como nós pensamos, fazemos seleções, fazemos as coisas, queremos compartimentá-las. E no coração de Deus, o seu amor ágape, não há compartimentos. Há um só compartimento. E é para todos os seus filhos. Amém? Até para aquele que trabalhou menos, que entrou à última hora, recebe o mesmo salário. Que injusto. Ou até aquele que conseguiu negociar mais, que depois se lhe tira ao outro para lhe dar a ele. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele continuava a apontar para o Pai. Muitos não entenderam o exemplo de Deus como Pai. Muitos daqueles que caminharam com Jesus. E Jesus, quando falava com Filipe, em João 14, dizia, bom, se conhecesseis a mim, também conhecerias o Pai. Já de antes o tínhamos visto, depois vezes-me a mim, vezes o Pai. E Filipe não entendia isto. Quando continuamente vemos depois, uma vez mais, Jesus apresenta, quando ele diz, em Jerusalém, na festa de dedicação, Jesus entrou no templo de Salomão e isso já foi tremendo. Os judeus rodearam-no. E disseram, até quanto é que tu nos vais ter aqui em suspenso? E diz, mas tu és o Cristo, então diz-nos já de uma vez que tu és o Cristo, a provocá-lo. E assim muitas vezes nós portamos mais como os fariseus e como os judeus, porque queremos provocar-lhe a Deus, a ver se Ele nos dá alguma resposta, em vez de nos alicerçar-nos na sua promessa. A sua promessa é a nuvem que nos cobre. A sua promessa é a coluna de fogo que nos guarda. A sua promessa é a coluna de fumo. É a sua promessa. A sua promessa é que Ele prometeu abençoar-nos de tal maneira, a mesma bênção de Abraão cai sobre nós. Sem sermos povo, passamos a ser povo. Sem merecer misericórdia, alcançamos misericórdia por aquilo que Ele fez por nós. Porque Ele conhece-nos, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece o nosso entrar e o nosso sair, Ele conhece os nossos maus desígnios, os nossos maus pensamentos, também conhece as nossas boas intenções. E ainda assim, Ele continua a amar-nos e Ele continua a ter as suas mãos sobre nós. E aí Jesus ao fim termina por lhes dizer, eu e o Pai somos um, e ficaram escandalizados. E muitos ficam escandalizados. Eu terminava, não dizia-te agora, por assim dizer, que não está exatamente no capítulo de João 10, mas no capítulo de João 14, para perguntar-te, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crês tu que Jesus Cristo é o Pai e o Pai é Jesus? Era aquilo que Jesus Cristo estava a dizer. Tu tens o conceito teológico da Trindade. Mas experimentá-lo através da paternalidade de Deus, tudo é completamente diferente. O profeta Isaías alicerça
a paternalidade de Deus. Quando diz em 64:8, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Mas nós queremos queremos continuamente, às vezes ouço as pessoas, e sei que é de uma forma intuitiva, a dizerem, não, temos que ser melhores pessoas. Eu não acredito que tenhamos que ser melhores pessoas. Acredito que tenhamos que conhecer o melhor Pai, porque o melhor Pai moldeia-nos para que então sejamos aqueles filhos ao qual Ele ama e pelo qual Ele enviou o seu Filho unigênito, Ele mesmo, a sofrer. Mas nós não temos essas imagens gravadas. Tornamos-as vãs. Este mesmo Deus que se compadece. Salmo 103:13 diz, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa capacidade. Ao fim e ao cabo somos feitos por Ele, formados por Ele, forjados, talhados por Ele. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Pai é de eternidade para eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Sim, porque uma promessa e um pacto sempre têm duas faces. Aqueles que o temem, aqueles que procuram pôr por prática os seus mandamentos. Amém? Tem sempre duas. Agora, Deus cumpre. Perguntemos nós, acreditamos o suficiente, temos a fé suficiente para que gradualmente ponhamos em prática e entendamos a paternalidade de Deus e o amemos da mesma forma incondicional como Ele nos amou? Temos a capacidade de ter o desejo de chegar a ter um dízimo, de conhecê-lo a Ele da maneira como Ele nos conhece a nós? Conhecendo-nos Ele de forma inescrutável, Ele escolheu-nos como povo. A pergunta é se somos livres o suficiente para escolher-lhe a Deus como Pai. Volto a dizer-me, Deus sabe por aquilo que tu estás a passar. Eu não sei. Deus sabe. Deus conhece os desígnios da tua mente e do teu coração. Deus conhece as tuas virtudes, as tuas falsidades, os teus enganos, os teus pecados, da mesma maneira que também conhece o desejo do teu coração de tratar de querer agradar-lhe. E Deus ainda assim continua a ter a sua mão sobre ti. Ele conhece-te, Ele cerca-te. Deus é Pai, um Pai que cuida, um Pai que providencia. Quando fala em Lucas 15 sobre a parábola do filho pródigo, para mim é sempre a parábola do pai. É sempre a parábola do pai. Porque havia um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais novo pede-lhe aquilo que era seu. E toda a gente conhece esta parábola. E toda a gente se centra no filho pródigo. Claro que sim, que é uma glória bendita. Que o filho pródigo, se tivesse voltado a casa, o outro ficou irritado porque estavam a fazer uma festa. Aquele irmão que segundo ele não merecia, e ele porque estava na casa do pai a trabalhar, assim muitos às vezes pensam de uma forma institucional dentro do nosso ministério, não é porque eu faço isto e faço outro e lá ficar não sei quanto tempo e não sei o quê, e este e outro e outro e outro, mas é que este foi e veio e já está, e este e eu não coisa, e permanecem porque na realidade veem as coisas como um homem natural, não conseguem entender a Deus como um pai celestial, querem entendê-lo como um pai terrenal, como a nós mesmos, como nós reagiríamos. E é incrível.
Este pai manifesta tamanho amor. O filho que abandonou e que voltou, vinha com a mesma casaca, tendo caído em si, mas é que se ele, eu ponho-me a ler esta palavra e digo, ou seja, mas é que se ele tivesse caído em si, ele não tinha qualquer argumento para apresentar ao pai. Quando nós caímos em nós mesmos, ou seja, quando nós entendemos a nossa miséria, que argumento é que temos que apresentar ao Senhor? Porque quando nós caímos na nossa própria miséria, entendemos a grandiosidade de Deus Pai. E entendemos que não temos que chegar lá a querer justificar nada. Ou seja, este queria justificar da mesma maneira que o que lá estava queria justificar. Ele disse, bom, pai, pequei contra ti, contra os céus, ou seja, eu não quero já ser teu filho, olha, faz-me empregado. E assim estamos muitos na casa de Deus que são empregados e não são filhos. Deus é pai e quer filhos. E o mais interessante é que ele dos netos faz filhos. Porque Deus é pai, não é avô. E dá-nos o privilégio, a alguns de nós, que eu também, graças a Deus, sendo jovem, já sou avô, por meio da minha filha Gabi, então é uma graça de Deus. E começas a entender tudo isto. E começas muitas das vezes, nos teus momentos mais escuros, nos teus momentos mais de trevas, começas a entender com uma chamada, inclusive é com a tua própria rebelião para com Deus. Começas a entender, não, se Deus tem as coisas debaixo de controle, se Deus continua a ser fiel à promessa que Ele me deu, se Deus continua a trazer-me com a sua mão, apesar da minha condição, Ele continua a ser fiel à sua promessa. Mas ainda assim, o amor do pai não reprovou a atitude do filho, simplesmente o abraçou, porque ele estava à espera dele e Deus, pai, continua à nossa espera. Mas que não nos apresentemos como se apresentou este filho. Minimamente apresentou-se. E o amor do pai cobriu aí a sua falta. Porque o amor cobre a multidão de faltas. Não é de pecados, mas de faltas. Termina por explicar-lhe ao último filho que devíamos... E diz-lhe, bom, é bom que nos alegremos porque este teu irmão, este meu filho, tinha-se perdido e agora foi achado. Mas quantos perdidos... estão na casa do pai e não se deixam encontrar. Quantas vezes tu e eu estamos perdidos e não conseguimos entender o pai? Porque vemos pessoas como tu e eu e aí utilizamos um espelho como homem natural e então tudo é vão. Não conseguimos discernir as coisas com o coração de Deus. David entendeu perfeitamente o seu pecado quando foi apresentado pelo profeta Natã. E entendeu e orou. E o salmo de David, a oração de David, David estava a confessar os seus pecados e David dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas... Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. A pergunta é, quantas vezes nós não conhecemos as nossas transgressões? David conhecia as suas transgressões. Da mesma maneira que Deus nos conhece, Deus espera que nós nos conheçamos o suficiente para apresentar-nos diante dele como David se apresentou, a pedir simplesmente que se purificasse. E que entendamos que o único sacrifício que Deus se apraze, no verso 17 diz, quais são os sacrifícios que lhe agrada a Deus? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Tal coisa não desprezará Deus. Amém? Eu vou terminando com alguns exemplos que todos nós conhecemos. Os discípulos e os fariseus murmuraram quando Jesus falou acerca que ele era o pão de vida. Murmuraram os dois. Podes constatá-lo em João, Evangelho 6, versos 60 a 61. Acho que todos conhecem estas escrituras. E os seus discípulos chegaram ao fim por dizer, bom, isto é um duro discurso. Quem é que o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo os seus discípulos murmuravam. Mas é que quando o povo murmurou, Deus esteve com ele. Da mesma maneira que Ele está contigo e comigo. Quando tu e eu murmuramos, Deus continua a ter a sua mão, porque Ele conhece-nos e ama-nos profundamente.
isto escandaliza-vos. Eles estavam escandalizados. Muitas vezes nós queremos escandalizar-nos o mandamento com muitas e muitas coisas. Mais à frente, eu faço esta pergunta, que eu faríamos estas perguntas. Quereis também vocês retirar-vos? Porque houve muitos dos discípulos que o seguiam para além dos seus 12, começaram a abandoná-lo. Vamos ver, eles não abandonaram o ministério de Jesus. Eles abandonaram Jesus. A questão é que nós podemos estar num ministério onde pregamos o amor de Jesus e podemos abandonar Jesus estando no ministério. Mas isso, vamos continuar. Podemos inclusive trepar na pirâmide corporativa. Mas tudo faremos com mandamentos ensinados por homens, sem revelação de Deus. Portanto, sem aproximação ao Pai. E continuaremos a ter uma imagem deturpada do Pai. E não conseguiremos dar uma imagem do Pai, por entanto iremos deturpar a outros a própria imagem que nós temos do Pai, que é um Pai amoroso, um Pai compassivo, um Pai misericordioso, um Pai que nos conhece quando nós estamos no lugar mais profundo, mais escuro, mais recôndito. E esse Pai continua a estender a sua mão à espera que nós possamos reencontrar-nos com Ele. Ele nos possa abraçar e não sejamos um filho pródigo, mas possamos entender quem é o Pai e o amor profundo, ágape que Ele tem. Noutra ocasião, os fariseus tratavam de justificar-se eles mesmos por causa da sua avarícia. E Jesus Cristo disse-lhes: vós sois os que vos justificais, vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Quero dizer-te algo, e não tem... Quero dizer-te algo do mais profundo do meu coração. Quem procura o favor dos homens não lhe consegue agradar a Deus. Ah, mas são homens de Deus. Não. São homens. Agora, muitas das vezes queremos justificar-nos. Para onde fugirei diante dele, dizia David, Salmo 139. Para onde irei? E depois a seguir começa a relatar a criação, como foi escolhido, desde o ventre, desde uma massa informe foi criado meticulosamente. Mas não é essa a questão. Mas David chega por dizer, não vale a pena justificar-me. Como é que eu vou justificar o meu pecado? Não posso justificar o meu pecado. Como é que eu vou justificar a minha conduta? Não posso justificar a minha conduta. Como é que eu posso fazer para repagar? Às vezes, para restituir. Como é que nós restituímos o agravio? Abraçando ao Pai. E recebendo o abraço do Pai, entendendo o amor de Deus, sabendo que Ele nos conhece, sabendo que Ele, apesar das nossas circunstâncias, estava connosco, sabendo, apesar de que nós estejamos numa situação, muitas vezes, que perguntamos, então isto porquê? E já vistes como uma afronta aos meus inimigos. Muitas vezes as orações do salmista eram como vindicativas. Eram como vindicativas. Ou seja, não há melhor livro que mostre a alma humana. Porque há coisas que nós, entre os homens, elevamos que perante Deus é abominação. Há valores que nós usamos que são abominação diante de Deus. São abominação diante de Deus. Nós devemos amar-lhe a Ele, somente a Ele, servir-lhe a Ele, somente a Ele, a Sua palavra. Quando nós tivermos isto bem enraizado e nós ensinemos isto aos nossos filhos e consigamos transmitir isto aos demais, então conseguiremos ser livres das estruturas e ser servos do Deus Altíssimo, do Pai Eterno, do Pai das Luzes, no qual não há sombra de dúvida. E sim poderemos obedecer àqueles que são os nossos servos na terra, sim, fazendo-o como fazemos para o Senhor. Mas existirão muitas incongruências, existirão. Mas sobre todas as coisas, o nosso ideal de Pai, a nossa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo tem que ser intrínseca, de tal modo que não pratiquemos abominação e aborreçamos dessa maneira ao Espírito Santo de Deus.
Deus tem-nos guardado as bênçãos tremendas. Diz Efésios 1:3, todos nós conhecemos este versículo, só quero trazer isto à nossa memória. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, diz comigo, o qual nos abençoou. Deus abençoou-te com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Ele já te abençoou, tanto perto, longe, estando tu numa condição que tu consideras boa ou má, Ele abençoou-te, Ele conhece-te, Ele sabe o teu entrar, Ele sabe o teu sair, Ele cercou-te, Ele sabe quais são os teus pensamentos antes do que tu pensares, Ele sabe qual é a tua palavra antes ainda que tu a digas. Ele já sabe. E ainda assim, o amor do Pai não muda jamais. Ainda assim, a sua misericórdia não muda jamais. A coisa é que Deus chama-nos e escolhe-nos, conhecendo-nos. E quando nós estamos, eu sei que há pessoas que estão a passar situações aqui, algumas eu sei que estão a passar, e há outras nem tanto. E há outras pessoas que nos estarão a ver ou a ouvir, que estarão a passar por circunstâncias terríveis. E vão dizer, não, mas como é que é possível que Deus permita que existem tantas coisas e morram inocentes? Não te posso responder. Só posso dizer-te que um dia Deus nos mostrará. Um dia quando estivermos face a face com Ele. Um dia quando entendemos qual é a largura, a magnitude, a amplitude, a longitude, a profundidade do amor de Deus, do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí vamos entender. E então Deus vê que estes foram mártires à causa da maldade de muitos. Mas na medida em que nós elevemos as coisas que são abomináveis a Deus, elevemos o valor dos homens ao valor de Deus, aí cuidado, porque poderemos ser simplesmente filhos que reclamamos por aquilo que nos justificamos fazer, como o filho mais velho, como aqueles fariseus que se justificavam. Ou podemos simplesmente ser um filho que na realidade estava com fome, perdeu tudo e quer tratar de voltar à casa do pai, e então engendramos um discurso religioso que nós já conhecemos. Mas ainda assim, Deus continua a abraçar-te da mesma maneira, seja qual seja a tua condição de filho. Porque sobre todas as coisas nós somos filhos de Deus. A palavra diz que Ele fez-nos filhos do Deus Altíssimo. É que é algo que nós não podemos fazer filho. Não podemos fazer-nos filhos de Deus. Ele fez-nos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele sabe os teus sofrimentos porque Ele sofreu por ti. Mas provavelmente não. Tu não estás a sofrer por desígnio dEle. Tu estás a sofrer para que tu sejas um testemunho da glória de Deus. Há muitas pessoas que passam por muitas coisas no ministério, mas para guardar a figura têm medo de subir a um púlpito ou dizer a qualquer pessoa que seja qual é a situação por a qual passei. Qual é que eu passei pela pornografia, eu passei pelo adultério, Tenha medo. O diabo veio enganar-me. Não, eu já estava enganado. Mas Deus Pai, no seu amor, Ele escolheu-me. Ele já me conhecia. E Ele escolheu-me não porque eu era santo, não porque eu era bom, não porque eu estava preparado. Ele deu-nos uma promessa. E essa promessa sustenta-nos. E conforme diz a palavra de Deus em Hebreus 4, referente ao povo de Israel, promessa para nós, porque ainda resta um repouso para esse povo de Deus. Ainda resta um repouso para ti e para mim. Não é o nosso repouso, não é o nosso descanso, não é aquilo que nós idealizamos, mas é o repouso de Deus. Porque Ele, Jesus, aquele que entrou no seu repouso, Ele próprio repousou das suas obras, como Deus também repousou das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Referia-se ao povo de Israel, referia-se à progenitura de Esaú. Há muitas pessoas na casa de Deus, alejados de Deus, porque permitem, e muitas vezes permitimos, que uma raiz de amargura brote e então venha a contaminar-nos, e dessa maneira contamina muitos. Mas ainda assim, a mão de Deus está sobre nós. Ainda assim, o amor do Pai, a sua promessa não tarda. Ainda assim, a sua misericórdia é oportuna, é eterna. Ainda assim, Deus lança a sua mão para agarrar-nos como filhos, para abraçar-nos.
A questão é perguntar se nós estamos dispostos a fazer aquele conselho que a palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos. A humilhação ou humildade não é alguma coisa que nós aparentemos. Porque nós vemos como as pessoas mudam de uma circunstância para a outra como camaleões. Os camaleões põem-se numa árvore cujo o seu corpo é castanho, ficam castanhos, vão-se para uma folha verde. Não é isso. A humilhação não é isso. A humilhação é uma condição do nosso coração, de reconhecer o quão poucos somos diante de um Pai e de um Deus tão grandioso, tão bondadoso, tão amor, com tanto amor que nós não conseguimos sequer entender. Salmo 138, 2 diz: inclinar-me-ei ao teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Nome de Deus Pai Todo-Poderoso. No dia em que eu clamei, me escutastes. Alentastes, fortaleceste a minha alma. Ele dá forças ao cansado e dá vigor àquele que nenhum tem. Ele conhece-te. Não sei qual é que é a tua condição, não sei se te sentes muito revigorado, não sei se te sentes quebrantado, mas tens um Deus que é um Deus Pai. Foi o Deus que fez de ti filho, que providenciou-te uma promessa, que providenciou-te um propósito. Ele guarda, Ele cerca-te e espera simplesmente que tu e eu sejamos um testemunho da sua paternalidade e que possamos entrar confiadamente no trono da sua graça. E isso eu quero convidar-te nesta manhã. Não vou pedir-te que levantes a tua oração, mas vou pedir-te que ponhas em pé, feches os teus olhos onde estás e que tenhas ousadia para entrar no trono da graça de Deus, entrar diante da presença do Pai Eterno, o qual conhece. Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece aquilo que tu mesmo não conheces. Ele já conhece. Ele conhece o teu engano, Ele conhece o teu pecado, Ele conhece-nos profundamente. E ainda assim, o seu amor, a sua promessa, a sua fidelidade permanece. Então que tu e eu possamos alcançar misericórdia e alcançar graça, para que tenhamos ajuda neste tempo que é oportuno. É oportuno, é tempo de Deus, é tempo de salvação, é tempo de abraçar o Pai. Fecha os teus olhos onde estás, vamos adorar a Deus e orar e clamar-lhe a Ele, porque Ele é aquele que é oportuno para escutar o nosso clamor e para infundir em nós alento de vida e para revigorar os nossos olhos, para libertar-nos das nossas mágoas, libertar-nos dos grilhões do pecado, libertar-nos da angústia, libertar-nos de toda aquela carcoma que nós com a nossa mente e com o nosso coração entretemos. Pai, no nome de Jesus, queremos estar diante de Ti, Senhor, simplesmente porque queremos conhecer-te a Ti, Pai eterno, Pai bom, Pai das luzes, Senhor. Tudo o que é de bom, Senhor, e tudo o que há de bom, Senhor, vem de Ti. Senhor, Tu não tens qualquer tipo de variação. Tu não varias de humor como nós variamos de humor, Senhor. Tu não varias de vontade como nós variamos de vontade. Tu não varias de propósito como nós variamos de propósito, Senhor. Tu és um Deus fiel. Tu deste-nos uma promessa, Senhor. Tu nos fizeste teus filhos amados, Senhor. Tu nos chamaste, deste-nos a Tua palavra, Senhor, para que nós Te conheçamos mais e mais a Ti e para que possamos dar testemunho de Ti nas nossas vidas. Senhor, assim que humilhamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, que não estamos à altura de ser chamados Teus filhos, mas ainda assim Tu nos chamas e nos olhas e dizes: este é o meu filho amado no qual eu me compraste, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, ver, Senhor, conforme Tu nos levantas, Senhor, conforme Tu nos revigoras, Pai. Tu és um Pai eterno que nos conheces. Dá-nos a graça de poder conhecer-te. Um
um dízimo daquilo que Tu nos conheces de nós. Só isso, Senhor, encherá as nossas vidas, fará pleno o nosso coração e dará-nos uma fome e uma sede de amar-Te tal como Tu nos amas. Obrigado, Pai, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Honramos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que nos dás de alcançar misericórdia no nome do Teu Filho amado, para o qual Tu enviaste entre os primogénitos de muitos, dos quais nós estamos insertados na vida. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome e Te honramos por aquilo que Tu és. Pai eterno, Deus da glória, Deus de majestade, no nome de Jesus. Amém.